Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos analisar o técnico atual do Flamengo, o Paulo Souza. Já quero pedir a todos vocês que deem um like, que deixem aí os seus comentários. Se é a primeira vez que você está vendo este canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve, clica aí no sininho, acione aí a opção todas, a ação entre o canal e vocês que são inscritos, e aí vai passar a entregar o conteúdo do canal para o maior número de pessoas. Quero lembrar também, se você tem interesse em marcar uma consulta particular comigo, o meu contato está aqui nas descrições, é o 279-8129-2232. Bom, gente, como eu falei no início, a gente vai analisar hoje o Paulo Manuel Carvalho Souza. Ele é português e nasceu no dia 30 de agosto de 1970. Ele é treinador de futebol, é ex-jogador e quando jogava atuava como meio-campista. Atualmente o Paulo Souza é o técnico do Flamengo. Se a gente somar a data de nascimento do Paulo Souza, 30 mais 8 mais 1970, a gente vai chegar a 2008. E aí se a gente somar os numerais, 8 mais 0 mais 0 mais 2, a gente tem o número 10. O número 10 no Tarot de Marseille, ele é representado pela Roda da Fortuna, tá? A Roda da Fortuna, uma energia de velocidade, de mudanças repentinas, uma carta ligada ao destino, uma carta ligada aos golpes de sorte, mas também uma carta de instabilidade, uma carta de mudanças contínuas. E isso vem sendo visto, né, na vida do próprio Paulo Souza, porque ele passa por situações em que ele se coloca muitas vezes num papel de destaque, mas logo em seguida ele sai desse papel. A gente já viu isso aí com alguns casos polêmicos em que ele estava envolvido, como o caso da demissão dele anterior a entrar no Flamengo. Atualmente ele está aí numa polêmica com o jogador, o goleiro do Flamengo, perdão, e está nessa onda aí, né, de se vai ser demitido, se não vai ser demitido. Ou seja, a Roda da Fortuna marca muito essa instabilidade na vida do Paulo Souza. Porém, se a gente for somar o ano pessoal do Paulo Souza, né, o 30 de agosto, que é o nascimento dele, mais 2022, que é o ano que a gente está vivendo, a gente chega a 2060. E somando os algarismos, a gente chega ao número 8, que no Tarot de Marseille é representado pela Carta da Justiça. Ou seja, esse ano o Paulo Souza ele vai viver um ano em que ele vai precisar tomar decisões importantes, tá? Muitas vezes essas decisões elas precisam ser tomadas na sua racionalidade completa, ou seja, é navalha na carne, né? Ele tem que analisar, vai ter que tomar essas decisões racionalizando o que vai ser melhor para ele, o que vai ser melhor para a vida dele particular, né? Porque a Carta da Justiça ela fala sobre a necessidade de uma análise racional para as decisões que vão impactar no conjunto e não só aquela em que diz respeito a um indivíduo, tá? Então 2022 para o Paulo Souza é um ano aí de bastante desafios, com muitas decisões. Ele não vai poder titubear muito, ele vai ter que se colocar, né? Vai ter que colocar aí a sua opinião, o seu desejo, vai ter que bancar as suas decisões, e essas decisões serão muito importantes para a vida dele como um todo. Em relação ao Flamengo, a gente vai começar com o baralho cigano e a gente vai ver a energia que está aí atuando entre o Paulo Souza e o próprio time, tá? Vamos pegar aqui o baralho cigano e a gente vai ver o que o baralho cigano fala da energia, como está a energia do Paulo Souza no Flamengo. Como que está a energia do Paulo Souza no seu desempenho aí, né, da sua função como treinador. Vamos lá, vamos ver aqui, fazer um bloquinho de 9 para a gente analisar. Vamos ver como que tá aí. Carta central, a gente tem a carta da âncora. Olha, é uma energia, tá? Por incrível que pareça, de
uma estabilidade. A âncora, ela está ligada estritamente a questões de trabalho e também a questão da segurança, ou seja, da estabilidade, tá? Vamos ver as demais cartas. Aqui a gente tem a chave, aqui a gente tem o coração, ratos e vassoura. Essa estabilidade do Paulo Souza no Flamengo, ela está ameaçada diretamente, tá, pelos conflitos. Possivelmente, tá, ele vem aí, como a gente já sabe, e isso pode se agravar ainda mais. Existem dificuldades, existe conflito aí interno dentro do próprio Flamengo envolvendo o Paulo Souza. E esse conflito, tá, essas dificuldades, esse desgaste que vem acontecendo, pode sim influenciar na estabilidade, ou seja, na permanência do Paulo Souza, tá, dentro aí como técnico do Flamengo. Vamos ver o que influencia essa situação. A gente tem a casa, a gente tem a criança, a gente tem a cegonha e a gente tem as flores. Aqui claramente a gente vê, tá? A gente vê muito o Paulo Souza, ele de alguma forma sendo um pouco imaturo nas questões das decisões, tá? Eu vejo aqui algumas dificuldades, ele leva muita coisa para o coração, né? Possivelmente ele é uma pessoa que se magoa facilmente, é uma pessoa que é um pouco milindrada, né? E isso na personalidade dele vai influenciar muito nessa situação com o Flamengo, tá? Eu acredito que o Paulo Souza ele tenha vindo para o Flamengo numa ideia, numa perspectiva de que seria diferente do que vem acontecendo, tá? Mas a questão aí do entrosamento realmente é o que está dificultando, tá, o trabalho do Paulo Souza e a permanência dele, eu diria, no Flamengo, tá? A gente vê aqui cartas que remetem muito, tá, a conflito, a discussão, a questão aí de relacionamento, tá? Tem muita coisa aí que vem prejudicando o Paulo Souza na questão dele, né, do relacionamento, da convivência dentro do próprio Flamengo, ora com a diretoria, ora com os próprios jogadores, e é bem provável, tá? É bem provável que o Paulo Souza decida romper com o Flamengo, tá? Existe essa possibilidade forte, tá? Existe essa tendência aí de ele tomar essa decisão, tá? Por não estar feliz dentro do Flamengo. Vamos ver ainda com o baralho cigano a imagem que o Paulo Souza tem para a torcida do Flamengo. O que a torcida do Flamengo vê no Paulo Souza? O que a torcida do Flamengo enxerga no Paulo Souza como treinador? Qual é a imagem que ele passa aí para a torcida do Flamengo? Uma torcida forte, uma torcida imensa, a maior torcida, se não uma das maiores do Brasil. Vamos ver aqui as cartas que saem. A gente tem a montanha, a gente tem a torre, a gente tem a cegonha. Olha, a torcida realmente quer, tá, que o Paulo Souza deixe, né, o elenco do Flamengo deixe de ser técnico, tá? A torcida vê aqui, possivelmente a torcida, a maioria dela, não tem grandes empatias pelo Paulo Souza. Eu vejo aqui um distanciamento muito grande da torcida em relação ao Paulo Souza. Existe aí um abismo, tá? Como já falei aqui, eu não sigo futebol, então estou analisando realmente as cartas em si. E essas cartas torre, montanha e cegonha me falam de uma distância muito grande, ou seja, o Paulo Souza possivelmente não foi acolhido pela torcida do Flamengo como já foram acolhidos outros técnicos. Então a torcida vê o Paulo Souza com uma distância muito grande, tá? E eu acredito que a torcida também não esteja satisfeita com o Paulo Souza, porque tanto a carta da torre quanto da montanha, ela fala sobre estagnação, sobre paralisação. Talvez o estilo, né, de organizar o time, a forma como o Paulo Souza vem trabalhando também não está agradando a torcida do Flamengo. E aí termina com a cegonha. A cegonha fala que a torcida quer mudanças, ou seja, a torcida quer realmente que o Paulo Souza saia, né,
do Flamengo. Essa é a visão, possivelmente, da maioria dos torcedores do Flamengo. Ainda com o baralho cigano, vamos analisar aqui, vamos perguntar, melhor dizendo, ao baralho cigano, se o Flamengo vai ganhar algum título com o Paulo Souza. Vamos ver o que o baralho cigano vai nos responder. O Flamengo vai ganhar algum título sob aí a égide, né, com o Paulo Souza como técnico? Vamos lá. 3 cartas também. Vamos lá, a gente tem aqui centralizada a carta do navio, a gente tem o cavaleiro e a gente tem o chicote. Olha, eu vejo aqui algumas mudanças acontecendo, tá? No Paulo Souza. Vejo ele insistindo em algumas formas de pensar e de dirigir o Flamengo. A gente vê aqui claramente algumas situações de repetição, ou seja, o Paulo Souza insistindo em algumas opiniões dele que vem aí trazendo certa instabilidade para o Flamengo, tá? As cartas, mais uma vez, remetem à questão de velocidade. Possivelmente está havendo algum atrapalho nesse quesito aí no Flamengo. A questão do time pode não estar tão veloz como já foi um dia, ou como que a torcida gostaria que fosse. Enfim, existe a possibilidade sim, tá? Existe a possibilidade do Flamengo ganhar algum título com o Paulo Souza, mas para isso acontecer, vai precisar que o Paulo Souza tome algumas medidas, tá? E que ele passe a analisar mais a questão da velocidade no Flamengo. A possibilidade de título com o Paulo Souza, ela é real, ela existe, tá? Existe, mas precisa aparar essas arestas aí para que isso se concretize. E agora com o tarô a gente vai para a pergunta que não quer calar. Qual é o futuro imediato do Paulo Souza no Flamengo nesse ano de 2022, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer um método hoje um pouco diferente, porém tradicional, que é passado, presente e futuro, e a gente vai analisar, né, exatamente a situação imediata do Paulo Souza, ele que nasceu no dia 30 de agosto de 1970, como técnico do Flamengo. Qual é esse futuro imediato? O que vai acontecer com o Paulo Souza, né, ainda em 2002 como técnico do Flamengo? Vamos ver aqui o que dizem as cartas. Aqui são os arcanos maiores. Agora eu vou tirar os arcanos menores. Vamos ver aqui o que se apresenta. Vamos lá então. Vamos aqui. Presente, a gente tem os enamorados com o 6 de espadas. Realmente as cartas marcam, né, e reproduzem, retratam o ambiente que o Paulo Souza está vivendo aí no Flamengo. Os enamorados, ela é uma carta de muita inconstância, uma carta de dúvida, tá? De incerteza. Como eu sempre falo, os enamorados sempre ficam lá e cá. E ele vem aspectado no 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta que fala de viagem, tá? Uma carta que fala de mudança. É uma carta que fala... mostra muito, retrata aquela ideia quando está vivendo um conflito muito grande, mas começa, né, a situação começa a sair ali daquele núcleo de confusão e vai se distanciando e a situação ficando um pouco mais conclusiva. A gente tem aqui o que realmente vem acontecendo, tá? Atualmente com o Paulo Souza no Flamengo, tá? A gente vê aqui que ele já chegou no Flamengo aí numa situação
de incerteza e essa situação ela permanece, tá? Isso aqui retratando o passado. O presente do Paulo Souza, a gente tem o eremita com o 10 de espadas. O presente do Paulo Souza no Flamengo é ele buscando aí, tá? De uma forma individual. Eu acredito aqui mais uma vez as cartas mostram essa dificuldade de entrosamento do Paulo Souza com a equipe do Flamengo de um modo geral, porque o eremita é uma carta de isolamento, de solidão. Ela ainda vem aspectada no 10 de paus, ou seja, está sendo muito difícil para o Paulo Souza conseguir fazer o seu trabalho da maneira como ele quer, né? Volto a dizer, possivelmente ele deva ser uma pessoa individualista, possivelmente ele não deve aceitar opiniões e está sendo muito difícil para ele, difícil imprimir a sua marca, tá? Imprimir aí a sua forma de trabalhar no Flamengo devido justamente a essa falta de entrosamento. Aqui marca claramente essa situação que ele vem vivendo agora, toda essa dificuldade trazida aqui pelo 10 de paus, tá? Apesar de que o Paulo Souza parece, pelas cartas, ser uma pessoa bastante inteligente, tá? Mas a dificuldade maior nele é na relação pessoal com as pessoas, né? Com o próprio time do Flamengo. E o futuro, que é o que a gente quer saber, a gente tem um mundo com o 8 de paus. Eu já havia falado, tá? Na análise que eu fiz para o Flamengo, num vídeo, eu vou deixar aqui nos cards em algum momento, também vou deixar na descrição do vídeo, que o Paulo Souza ele tem uma passagem breve pelo Flamengo, tá? Com certeza, apesar de, mesmo com toda essa crise interna no Flamengo em relação ao técnico, existir a possibilidade de título, eu não vejo o Paulo Souza permanecendo por muito mais tempo, tá? No Flamengo. Pode ser que antes de terminar esse 2022, ou seja, esse ano que a gente está vivendo, o Paulo Souza saia do Flamengo, tá? Como eu falei, eu via muito ele numa breve passagem pelo Flamengo. E aqui o futuro marca exatamente isso. A carta do mundo é uma carta de encerramento, de uma mudança. O Paulo Souza vai chegar numa conclusão, vai chegar... vai se deparar com uma imagem que tudo que ele podia fazer pelo Flamengo ele fez, possivelmente, né, não agradando a todos, mas isso aí também ninguém consegue agradar, e eu vejo ele mudando, sim, tá? Eu vejo ele saindo do Flamengo. Eu creio que agora no segundo semestre, a partir aí de agosto, setembro, tá? Seja o período mais propício para que ele esteja realmente saindo do Flamengo. O futuro imediato do Paulo Souza realmente não está mais, né, como técnico do Flamengo. O tarô vem reafirmando isso já insistentemente em todas as análises que eu tenho feito aí em relação ao Flamengo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Você aí que é flamenguista, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa suas opiniões aí nos comentários, o que você achou dessa análise, compartilhe, coloque nos seus grupos aí de torcedores. Eu conto com a ajuda para a gente levar esse canal adiante, com o apoio de vocês. Até a próxima. Tchau.